Graça e paz para todos. Esse que vos fala aqui é o pregador da graça, Fabiano Santana. Eu quero começar essa live falando um pouco sobre o livro de Gálatas. É escrito pelo apóstolo Paulo entre os anos 45 a 50, provavelmente que se pode prover depois de Cristo. Gálatas capítulo 5 diz bem assim, ó. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei metemos debaixo do jugo da servidão. Paulo estava dizendo aqui para os gauleses, para os galateiros, para eles se manterem na liberdade com que Cristo os libertou, e não se lançar debaixo do jugo de servidão. Que jugo de servidão? A lei mosaica, a lei de Moisés. Aí no versículo 2 Paulo disse: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Por quê? Porque os pregadores da lei, Pedro, Tiago e João, estavam pregando para os galateiros que eles deveriam se circuncidar, praticar circuncisão. Aí Paulo falou assim: se vocês deixarem de se circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, Cristo para vocês morreu em vão. Porque Cristo na cruz, ele aboliu a lei de Moisés, meus irmãos. Entendeu? Aí no versículo 3, Paulo disse assim: e de novo protesta todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4, Paulo disse: separado estás de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, da graça foste desligado. Tendes caído da graça de Deus, da graça foste desligado. Então, meus irmãos, é isso que o apóstolo Paulo disse aqui, cheio do Espírito Santo. Da graça tendes caído, tendes sido desligado. Entendeu? Da graça tendes caído. Eu vou ler aqui para vocês em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Que diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então Paulo estava dizendo aqui para os galateiros, para os gauleses, que malditos são todos aqueles que... todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Paulo estava dizendo aqui para os galateiros que eles eram malditos porque eles não estavam praticando a lei de Moisés como deveria praticar, porque a lei tinha 603 ordenanças: sacrifício de animais, jejum, Páscoa judaica, guardar o sábado, oferta, dar o dízimo. Só que eles não estavam praticando toda a lei de Moisés, as 603 ordenanças da lei de Moisés. Então eles estavam sendo malditos diante de Deus. Assim são os evangélicos hoje. Eles dão dízimo, mas não praticam sacrifício de animais. São malditos diante de Deus. Estão debaixo de maldição. Por quê? Porque eles não guardam toda a lei de Moisés. Eles dão dízimo, mas não praticam sacrifício de animais. Quando algum homem adultera dentro do tempo religioso, não é morto a pedrada, como dizia a lei, porque na lei, se o homem adulterar, será morto apedrejado até a morte. Entendeu? Era apedrejado até a morte. E dentro da religião hoje, isso não acontece. Então, todos aqueles que são das obras da lei de Moisés estão debaixo de maldição. É maldito. Entendeu? E outra coisa, no versículo 11, Paulo disse: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, pela lei de Moisés, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, meus irmãos, é isso que eu estou dizendo para vocês. O evangelho que eu prego é o evangelho da graça. Então, em Gálatas capítulo de número 4, capítulo 2, versículo 21, Paulo disse: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, sabe-se que Cristo morreu debalde, morreu em vão. Ele disse que não aniquilava a graça de Deus, porque se a justiça
provém da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. E Cristo não morreu em vão. Ele não morreu em vão, meus irmãos. Entendeu? Não aniquila a graça de Deus, porque essa justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, morreu em vão. Então, meus irmãos, Cristo não morreu em vão. Ele morreu pelos pecados dos judeus, chamada transgressão da lei de Moisés, pelos pecados dos judeus, chamado transgressão da lei de Moisés. Ele morreu pelos pecados dos judeus, porque ele veio para os judeus. Lá no livro histórico de Mateus, capítulo 15, versículo 21, diz assim, ó: a mulher cananeia, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que sai daquela cercania, clamou dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que ovelha perdida é essa da casa de Israel? Os judeus de origem judaica. Cristo foi enviado para os judeus de origem judaica. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo de número 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Olha o que está escrito. Eu vou ler a partir do versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Jesus de Nazaré, ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei. Que lei? A lei de Moisés. Versículo 5. Para remir, ou seja, para salvar os que estavam debaixo da lei. Quem é que estava debaixo da lei de Moisés? Os judeus da lei judaica. Então ele veio para os judeus, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aí no versículo 6 Paulo disse: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Glória a Deus. Então Jesus de Nazaré morreu na cruz do Calvário pelas transgressões dos judeus, pelos pecados dos judeus, não pelos nossos pecados, porque nós gentios já nascemos sem pecado, não nascemos debaixo da lei de Moisés. Nós gentios estava bem distante de Deus, estávamos separados da comunidade de Israel. O que aconteceu com nós gentios foi o seguinte: é o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 11. Olha o que Paulo disse: portanto lembrai-vos de que vós no outro tempo ereis gentio na carne e chamados de circuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então acontece, nós gentios na carne estávamos bem longe de Deus, bem longe do Pai, mas pelo sangue de Cristo nós chegamos perto dele. Nós não chegamos perto de Cristo através de dar dízimo, através de campanha, através de colocar dinheiro dentro do envelope. Nós não chegamos perto de Cristo através de fazer jejum. Nós chegamos perto de Cristo foi pelo seu sangue derramado lá no madeiro, quando ele derramou seu sangue na cruz do Calvário e abriu os dois braços e disse: tetelestai no aramaico, está consumado. Ali o sangue foi derramado e nós chegamos perto dele para a honra e para a glória do nome do Cristo ressuscitado. Então nós estávamos bem longe do Pai, separados de Deus. Aí no versículo de número 14 Paulo disse: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Então o que acontece? Cristo, ele desfez da lei. Aí, ó, na sua carne desfez a inimizade. Que inimizade?
isto é, a lei dos mandamentos, a lei de Moisés, os rituais mosaicos, Cristo desfez na cruz do Calvário, e as suas ordenanças. Quais eram as ordenanças da lei de Moisés? Da Altíssimo, Páscoa judaica, circuncisão, era guardar o sábado, tudo isso era da lei de Moisés. Cristo na cruz desfez tudo isso, ele aboliu tudo isso, para a honra e para a glória do nome do Cristo ressuscitado. Ele aboliu a lei de Moisés na cruz do Calvário. Olha o que está escrito ainda aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, a qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então é isso que acontece, meus irmãos. No qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Fomos edificados para a morada de Deus no Espírito, meus irmãos. Entendeu? Para a morada de Deus no Espírito. E em Efésios ainda, capítulo 3, versículo de número 14, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse assim, ó: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejamos corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigado e fundado de amor, poderem perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Aí no versículo 3, 20, Paulo disse assim, olha o que Paulo disse assim, ó: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, o poder de Deus não opera no monte, o poder de Deus não opera nas campanhas, o poder de Deus opera dentro de nós. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder de Deus não opera nas campanhas, o poder de Deus não opera na fogueira santa, o poder de Deus não opera em cima do monte, o poder de Deus opera dentro de nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse agora na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito eternamente é o nome do Cristo ressuscitado. O poder do Pai opera dentro de nós, opera no nosso espírito, opera dentro de mim e opera dentro de vocês. Olha o que está escrito em Efésios ainda, capítulo 4, e o versículo 4. Há um só corpo, esse corpo aqui é a igreja do Cristo ressuscitado. Há um só corpo, há um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, em Efésios ainda capítulo 4, versículo 8, Paulo diz: pelo que diz, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Qual foram os dons que deu aos homens? No versículo 11, Paulo vai dizer: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores e pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então hoje não existe mais profeta como título, nem
apóstolo como título. Isso tudo são dons espirituais. Existe apóstolo como dom, profeta como dom, pastor como dom, evangelista como dom, doutor como dom. Porque hoje não existe mais profeta como título. Porque lá em Lucas capítulo 16, versículo 16 está escrito que a lei e os profetas duraram até João Batista. Durar é verbo passado, não dura mais. Duraram, verbo passado, não dura mais. Agora Deus fala através de quê? Hebreus capítulo 1. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 1. A fim de Deus antigamente fala de muitas vezes, de muitas maneiras, os pais pelos profetas. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então nesses últimos dias Deus fala agora através do Filho, através da graça, através do Espírito. Ele não fala mais através... Eu acredito que Deus pode usar um bêbado para falar com alguém. Eu acredito que Deus pode usar uma pessoa até mesmo para falar com alguém, revelação. Eu acredito nisso, mas hoje não existe mais profeta como título, meus irmãos. Não existe você correr atrás de profeta hoje. Ah, eu vou num culto para ouvir a voz de Deus, para Deus usar fulano para falar comigo. Não. Se você quer que Deus fale com você, abra a tua Bíblia nas 14 epístolas de Paulo, de Romanos, Hebreus, e Deus vai falar contigo hoje, é pelo Filho, é pelo Espírito da graça. Deus vai falar contigo hoje. Apesar que eu creio que Deus pode usar um irmão para mandar uma mensagem para alguém, para dar um livramento para alguém, para falar uma palavra profética para alguém, eu creio nisso. Mas se você quer ouvir a voz de Deus, abra a sua Bíblia e leia de Romanos, Hebreus, as 14 epístolas de Paulo, que Deus vai falar com você, entendeu? Outra coisa também, o nosso batismo hoje que vale é o batismo da cruz. Fomos batizados na cruz do Calvário. Romanos capítulo 6, versículo 3, Paulo disse: ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte? Então, nós fomos batizados, foi no batismo da morte de Cristo. Não existe hoje esse batismo nas águas mais. O batismo nas águas só serve hoje para tirar a sujeira do corpo e nada mais. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 27, Paulo disse bem assim: vocês que foste batizado em Jesus Cristo, já vos revestisse de Cristo. Então, meus irmãos, nós fomos batizados, foi na morte de Cristo. O batismo que existe hoje e que é poderoso para nossas vidas é o batismo da cruz, é o batismo da morte de Cristo, entendeu? Tudo isso para a honra e para a glória do nome do Cristo ressuscitado. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão assistindo minha live aí, minha mãe, Sônia Maria do Vale, que está assistindo minha live, a minha esposa Mona Lisa Santana, o irmão Júlio Souza, o irmão Tarcísio Correia, que Deus continue abençoando. Eu quero dizer uma coisa para vocês: o poder de Deus hoje habita dentro de nós. O poder de Deus não está no monte, o poder de Deus não está dentro dos templos religiosos. Sabe onde é que está o poder de Deus? Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus não é gritar, o poder de Deus não é sapatear, não é rodar. O poder de Deus é o Evangelho. Quando se prega o Evangelho, o poder do Pai se manifesta. E eu acredito que o Pai ainda cura nos dias de hoje, Ele faz milagre nos dias de hoje, Ele sara, Ele cura AIDS, Ele cura tireoide, Ele cura câncer. Ele ainda faz milagre porque Ele não mudou, porque está escrito em Hebreus capítulo 13, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou no passado, cura no presente e continua curando, porque Ele não mudou, Ele é imutável. E o poder de Deus hoje é o Evangelho. Quando se prega o Evangelho, o poder do Pai se manifesta. E aonde tem hoje a justiça de Deus? A justiça de Deus hoje está dentro do Evangelho, meus irmãos. Romanos capítulo 1, versículo 17, está escrito bem assim, ó: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, o justo hoje vive da fé. O que é fé?
Fé é o que está escrito em Hebreus capítulo 11. Olha o que Paulo disse em Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Eu não vi o milagre, mas pela fé o milagre já aconteceu nas nossas vidas, meus irmãos. Entendeu? O milagre já aconteceu em nossas vidas. Isso é o poder do Evangelho. Pela fé, o milagre já aconteceu em nossas vidas. Então receba essa palavra nesta noite. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Antes de encerrar essa live, eu quero dizer para vocês uma coisa. Nós já estamos abençoados. Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo disse: bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, desde antes da fundação do mundo. Então não existe esse negócio de você participar de campanha para receber bênção, porque você já é abençoado em graça com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em graça também nós somos mais do que vitoriosos. Romanos capítulo 8, versículo 37, Paulo disse: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então eu sou mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em graça também nós já estamos perdoados, meus irmãos. Colossenses capítulo 2, versículo 13, Paulo disse: perdoando-nos todas as nossas ofensas. Ele já nos perdoou em graça, estamos perdoados. Em graça também estamos santificados. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo disse: aos santificados que habitam em Coríntio. Então nós já estamos santificados. Em graça também já estamos justificados. Romanos capítulo 5, olha o que Paulo disse aqui, ó. Sendo, pois, justificada pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificada pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos justificados pela fé, meus irmãos. Eu já sou justificado pela fé. Você já é justificado pela fé. Nós já estamos justificados pela fé. Em graça também, nós não estamos mais debaixo de maldição. Gálatas capítulo 13, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, que lei da lei de Moisés, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, meus irmãos. Não estamos mais debaixo de maldição, estamos debaixo da bênção hoje, entendeu? Não existe maldição na tua vida, e não existe maldição na tua casa, nem no meu caminho, nem em nossas vidas. Estamos hoje debaixo da bênção do Cristo ressuscitado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo foi pendurado no madeiro pelos judeus, pelos pecados dos judeus, e através do seu sangue, aquele sangue tem um efeito bilateral, atraiu nós gentios que estavam longe de Deus a ele. Nós chegamos perto de Cristo, foi através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, meus irmãos. Entendeu? Entendeu? Então, em Cristo Jesus também, nada nos separa do amor dele. Estamos inseparáveis do Pai. Romanos capítulo 8, versículo de número 38. Paulo disse bem assim, ó:
Romanos capítulo 8, versículo 38, Paulo disse: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nem a profundidade, nem os principados, nem o porvir, nem os anjos, nem a morte, nem a altura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos inseparáveis do Pai. Você está inseparável do Pai. Nem a morte separa de Deus, nem a espada, nem a profundidade, nem a altura. Nada te separa do amor do Pai. Você está inseparável do Pai hoje em dia. Tudo isso para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu vou encerrar essa live fazendo uma pequena oração. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometida, isto é, conforme Paulo disse, Pai, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, que as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, adultério, glotonaria, briga, contenda, ira, dissensão. Meu Deus, me perdoe em nome do Cristo ressuscitado. Eu quero agora, meu Pai, te pedir que essa palavra corra e seja glorificada, que aonde essa palavra for, meu Pai, haja cura, meu Pai, na vida das pessoas, haja libertação na vida das pessoas, que o teu Espírito Santo trabalhe para a honra e para a glória do teu nome, faça um milagre, tudo isso para a honra e para a glória do teu eterno nome, que eu desapareça e que o Senhor cresça em minha vida, Pai, porque a glória é tua, a honra é tua, o governo é teu, o poder é teu, o Espírito é teu, é o Senhor que opera tudo em todos, para a honra e para a glória do teu nome, amém. Graça e paz aí para o irmão Júlio de Souza do Rio de Janeiro, que está assistindo nossa live. Graça e paz aí para minha mãe Sônia Maria do Vale Conceição de Feira de Santana. Graça e paz para o irmão Tarcísio Correia. Graça e paz para minha esposa Mona Lisa Santana. E para os demais irmãos também que vão assistir essa live. Que Deus em Cristo continue nos abençoando em nome do Deus eterno. Amém.